Estou em meio à guerra e em meu coração não há paz. Sentimento de tristeza e dor querem me dominar e me fazer parar, mas olhando pro céu vejo a glória de Deus em meu favor e percebo que eu não sou nada sem teu amor. Contagia-me, Senhor, muda o meu interior, transforma o que sou no teu querer, Senhor. Estamos de volta com o programa Família, recebendo hoje a visita dos dois irmãos, Igor e Murilo Greco. E hoje eles estão abordando um tema do qual nós estamos sempre quase repetindo de formas diferentes, que é uma história de recuperação, e a gente está percebendo que essa história de recuperação de ambos tem uma força naquilo que é até um termo muito bonito, resiliência, o poder da fé, o poder da pessoa conseguir, com aquilo que ela acredita, buscar algo melhor para si. E no caso do Igor, ele está demonstrando essa fé. Falar a você, se você tiver alguma dúvida, precisa de alguma orientação, entre em contato conosco através do e-mail programabc@netservix.com.br ou pelo nosso hotline 11 73 18 84 36. Nós temos uma especialista que sabe muito sobre dependência química. Aliás, ela que responde os e-mails para vocês. Portanto, vamos continuar aqui explorando um pouco mais essa conversa tão gostosa com vocês. Eu gosto muito quando fala de fé e eu sinto que a pessoa não precisa muitas outras coisas, não é? Sim. Ele é determinado, sente, como o fundador do programa, que no caso do Bill, ele tem também essa percepção, esse contato, ele acredita que onde ele ia as pessoas falam, fala um pouco da tua fé. E é gostoso ouvir você falar, porque a gente sente, porque você, assim como você está falando, é o que o Bill, o fundador desse programa, 79 anos, para não dizer 80 anos atrás, ele falava, nunca mais eu senti desejo nem compulsão, ao passo que o parceiro, que vamos dizer que é o Murilo, ele lembra o Dr. Bob, ele dizia assim, mas ainda durante 4 ou 5 anos eu ainda tive desejo, de vez em quando eu me pegava no desejo para beber novamente, porque são caminhos diferentes, não é? É por aí, Murilo, você que está no dia a dia com o teu povo. E tanto que o programa de 12 Passos é um programa espiritual, né? Eu costumo dizer que o programa de 12 Passos ele é um programa de conversão. É um programa de conversão. Sem dúvida. Né? Ele coloca o ser humano num caminho melhor, né? Ele torna um homem melhor. Então, aquele homem que mente, ele vai parar de mentir, né? Porque se ele quiser viver a recuperação plena, ele vai buscar esses valores, vai resgatar princípios. Então, é um programa maravilhoso. Quem tiver fundamentado dentro desse programa, aliás, que é o programa de 12 Passos que mundialmente aí tem mais êxito em recuperação, não é verdade? Sem dúvida. Já tem mostrado isso diversas pesquisas e nós vemos isso a cada dia, né? Agora, a religião é importante e independente da religião que o indivíduo ele vai seguir, não é verdade? Não importa qual é a religião que ele vai buscar, se ele acreditar que aquele lugar vai devolver a sanidade para ele, vai fazer com que ele se torne melhor a cada dia, né? Que ele resgate todos os princípios, os valores que ele teve um dia, então aquilo ali é uma coisa que basta, né? Não precisa ir muito mais numa religião específica, não é verdade? Sem dúvida, concordo. É o que você estava falando de espiritualidade, né?
Eu vejo também dessa forma a espiritualidade, a maneira de como eu me relaciono comigo, como eu me relaciono com as pessoas, não é verdade? Que bom. Me diz uma coisa, Igor, assim, no seu ponto de vista, por que é tão difícil, o senhor não deu uma pista, não é? Que é um processo. Por que, na tua maneira de ver, é tão difícil largar as drogas? Então, Cláudio, eu vou falar em cima do que eu vivo hoje. Você ainda disse no início, eu ouço as pessoas falarem e eu não encontrei. Sim. Então você deve ter alguma coisa mais sólida. É difícil porque eu acredito que as pessoas não se entregam. Cristo ele falou assim, num determinado livro bíblico, ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei, farei morada e cearei contigo. Então eu creio de todo o meu coração que nós temos que nos entregar, seja para a recuperação, seja para Cristo. Então eu acredito que as pessoas não lutam com todas as suas forças, assim, porque servir a Deus ou servir a uma recuperação é renúncia. Eu tenho de renunciar muita coisa. E eu acredito que o que falta nas pessoas, o que é difícil essa renúncia, a matar o velho homem, né? Eu tenho um conhecido que passou diversas vezes pela sua casa, e não vou citar o nome dele, mas ele saía da recuperação, mas ele continuava a mesma pessoa. Ele só estava limpo. E eu acredito que esse não é o caminho. Eu acredito que nós temos a mudança, ela tem que vir de dentro primeiro, mas ela tem de vir de fora também. Eu tenho de mudar os meus hábitos, as minhas companhias. Eu tenho que assim, matar o meu velho homem. Então, eu acho que o que falta, por que é difícil? Porque as pessoas não se entregam. Sim, eu falo assim, até por experiência própria, Cláudio. Eu achava impossível largar a droga. Para você ter uma ideia, quando eu fui para a sua comunidade, o Aruon ele um amigo meu que me arrumou a internação na ocasião, ele ia me pegar em casa às 8 horas da manhã para me levar para a comunidade. Eu acordei às 6. Das 6 da manhã às 8, eu fumei 50 gramas de maconha. Desesperado. Nossa, mas como é que vai ser minha vida sem isso? Como é que vai ser? Será que eu vou conseguir? Eu comecei a usar com 11 anos de idade. Então, aquilo para mim era a minha vida. Então, assim, é difícil, eu não estou falando que é fácil, mas é possível. Nós temos de falar eu só posso falar de uma coisa se eu provei daquilo. Eu fui um dependente químico por quase 20 anos da minha vida, compulsível. Eu fui usuário de crack quase 5 anos, de vender minha casa inteira. Sabe, assim, então às vezes eu falo para alguns amigos meus que ainda estão na ativa, é possível, mas você tem de querer. Então, eu acho que quem sou eu para julgar o querer ou não querer de alguém? Mas eu sou prova de que é possível viver limpo. E eu acho que assim, por que é tão difícil? Na minha opinião e visão, porque falta a pessoa se entregar de verdade mesmo, seja para um programa ou seja para Cristo. Quer dizer que quando você foi para a nossa casa, você tinha, vamos dizer, redução de danos. Você passou para maconha. Na verdade, assim, eu tive várias fases de drogadições. Eu comecei com a maconha, com benzina, aí conheci a cocaína, fiquei muitos anos na cocaína, aí veio o crack, mas eu nunca parei com a maconha. Mas teve um fato na minha vida, até um testemunho, minha esposa grávida de 8 meses, isso quase 15 anos atrás, e eu cheguei em casa, eu tinha ficado quase 2 noites usando crack fora de casa. E quando eu cheguei, ela estava grávida de 8 meses, com as coisas dela arrumadas. E ela falou assim, Igor, você é moleque, você não vai conhecer teu filho. E ela me deu um tapa na minha face, assim. E eu revidei esse tapa que ela me deu. E ela veio cair no chão, pegou as coisas dela e foi embora. Isso era umas 7 horas da manhã. E eu entrei numa depressão profunda, assim. E minha mãe me deu uns calmantes, eu dormi. Quando foi à noite, eu liguei para ela. Falei, não, Sandra, volta, eu vou parar, eu vou procurar algum esporte, alguma coisa. Ela voltou, foi quando eu conheci o boxe, né, no meio da arte, mas foi uma coisa que me ajudou muito. Então, o boxe, por um tempo, ele me tirou da química,
Mas eu continuei na maconha, porque eu tinha aquela ilusão que maconha não é droga, que maconha não pega nada, que maconha faz menos mal que cigarro, né? Tem essa ilusão no meio dos adictos em ativa, essa ilusão assim, não, maconha não pega nada, maconha eu paro quando eu quero, a maconha é liberada em certos países, né? Então eu tive diversas fases. Na fase que eu fui para a comunidade, eu estava só na maconha. Então aí parei por um tempo, aí depois quando eu recaí, tive a minha recaída, aí eu usei de tudo, até o êxtase e outras aí que tem hoje em dia. Você falou agora, já não se pode falar mais, porque os Países Baixos já saiu uma matéria ainda ontem, nesses dias, a Holanda decretou, fechou, fechando inclusive as vitrines de prostituição, mudando assim, vamos dizer, a economia. Sim. Porque uma vez que é um país de turismo, a divisa é o turismo, e era liberada a droga, hoje eles estão tendo, as pessoas caídas com overdose são estrangeiros que vão lá para se drogarem. Então eles estão vendo que a calamidade chegou tanto que está sendo proibido, estão fechando os cafés, os locais que se vendiam. Quer dizer, é ótimo, porque para um país, como você disse, que se tinha essa ideia, já está dando contra, proibindo, fechando excelente. E mudando essa visão para o mundo. Né? Porque realmente é lamentável a gente vendo os danos, porque qual é o usuário de crack, vamos dizer, que não começou com a maconha? Sim. Então a gente vê um absurdo de um governo quando se pensa em falar uma besteira dessa de liberar, sendo que todos os usuários começou. Se hoje as pessoas compram de uma forma porque é ilegal, não é? É uma das drogas ilegais, compra, tem o comércio, se liberar, não duplica, quadriplica. Isso vai ser um absurdo, um caos, porque hoje é só se pegar qual é a maior demanda do ensino fundamental, idade entre 14 e 16. Por quê? Usuário de maconha. Mas para o governo parece que é interessante, sim, que o povo não enxergue, não entenda e fica, né, como falou, comer grama. É porque é o que vai acontecer. Sim. Porque se o sujeito não estuda, o que o governo espera? Então, realmente, ainda bem que tem países que a gente sabe que as Américas são o que prevalece o uso da maconha e da cocaína. Continua sendo os países da América, Norte e Sul. Então é lamentável quando a gente pressupõe de ter pessoas que entendam, mas que falta muito entendimento, começando dos centros de recuperação, que há necessidade de se investir mais, e por pessoas que entendam, porque senão a gente vai escutar essas abobrinhas. Eu vou mais longe ainda. Eu acho interessante, você está falando disso, pensei aqui. Imagina um conselheiro em dependência química dentro de cada escola pública hoje, para poder identificar aquele jovem que usa droga, para poder fazer... Porque muitas vezes a família não consegue identificar, não é verdade? Para poder aconselhar, para poder trazer ele para uma vida de recuperação. Né? Seria importante, né, o papel de um conselheiro em dependência química dentro das escolas. Em todas as escolas. Em todas as escolas. Em todas as escolas. Aliás, e isso, parabéns, gostei. Essa seria, dentro das políticas públicas, sim. Algum fator de proteção dentro das escolas. Exatamente. E nada como pegar alguém que entenda, que tem essa percepção, porque eles até chegam junto, abrem. Eu falo isso porque eu fui uma vez convidado para fazer uma palestra numa escola pública e eu fiquei lá o dia inteiro nessa escola. O tempo que eu fiquei dentro dessa escola, eu identifiquei ali quem que eram os usuários, quem que fumava, eu consegui identificar. E teve já aquela empatia com aqueles adolescentes. Eles vieram assim e foi muito interessante. Eu acho que devia ser uma coisa muito interessante isso. Já que estamos falando por esse caminho mesmo, estamos falando para detectar, o que você acredita, Igor, que falta para a família ser também algum fator de proteção para detectar no filho, né, as primeiras pistas que ele estaria dando? Cláudio, o diálogo é o que falta, assim, nas casas. Eu vejo hoje em dia, assim, as crianças, a juventude, adolescentes de hoje em dia. Primeiro que nós vivemos hoje em dia, assim, nós vivemos uma geração de separação de casais, né? Hoje em dia, casas se separam-se, assim, com uma naturalidade muito tremenda, assim. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, falta o diálogo. Você sentar com o teu filho, você conversar com o teu filho,
por exemplo, há umas 2 semanas atrás eu sentei com os meus mais velhos, minha menina tem 12 e o meu menino tem 15, vai fazer 15 agora. E eu falo abertamente com eles sobre drogas, sobre todo assim, converso mesmo. E eu explico, ó, é assim, ó, cuidado, e eu mostro para eles que não é esse o caminho. Eu acho assim, tem amigos meus que eu tenho assim, que, por exemplo, o pai foi usuário, foi hippie, enfim, né? E ele escondeu aquilo do filho. Você não esconde dos seus filhos? Não, de jeito nenhum. Até porque eu falo que o pai é o herói do filho, né? E aí é o inverso, é o meu filho que é o herói. É o meu herói, o mais velho que foi, me Expoente, deu, né? um empurrão. Depois eu tive uma queda, mas assim, ele foi o caminho. Então, assim, eu não escondo, falo abertamente. Eu tenho, assim, eu não acho, eu tenho certeza que todos os pais e mães deveriam, se foi usuário, falar, sabe, mostrar a realidade. Porque não fala, esconde e vai conhecer na rua, né? Então, eu acho fundamental, como cristão e falando como um cristão, dar uma educação cristã ou religiosa para quem crê em outras religiões, para o teu filho. Hoje em dia é tudo assim, é computador, é TV, não Menos tem o diálogo diálogo em casa, chega o pai, está lá na televisão. Isso, para mim, foi bom também, quando eu conheci o Senhor na minha vida, porque eu era muito telemaníaco. A minha vida era televisão, assim, sabe? E por um tempo eu cortei isso da minha vida, e assim, nós nos reuníamos mais em casa para estar orando junto, para estar conversando. Então, assim, falta diálogo mais verdadeiro. Não é, hoje em dia não tem mais a história da cegonha, né, Cláudio? Não. Não existe mais isso, né? As crianças na escola, minha filha, meu filho, às vezes eles me contam coisas que me escandalizam. Falam, nossa, mas tá assim o negócio? Pai, tá assim. Então não adianta querer florear, querer maquiar as coisas. Ó, acontece isso, a vida tá assim, assim, assim. E, meus amigos, cuidado, porque esse caminho não tem volta. E ainda que tenha, para que eu, como passei, né, por onde passei, eu sei hoje mostrar para os meus filhos um caminho para que eles não passem o que eu sofri, né? Eu quero crer e quero que Deus me ajude que eu esteja fazendo a coisa certa, né, com os meus filhos, que é ser o mais verdadeiro possível e conversar e deixar aberto para eles também. Eles não têm barreira comigo, sabe? É uma coisa que falta é o diálogo. Sem dúvida, eu também penso da mesma forma. E você, Murilo, você tem filho? Tenho filhos, eu também penso que o diálogo é importante, mas também estruturar desde a infância fatores de proteção para essa criança, né? Inserir ele em lugares que vão proteger, né? Então tem diversas formas, a religião é uma forma, né? Mas tem o escotismo, por exemplo, é uma coisa maravilhosa. Aliás, a gente não vê nenhum escoteiro, até verdade? hoje eu não vi um escoteiro que use substância. Exatamente, porque cresce ali aprendendo a ajudar o próximo, já cresce com o altruísmo, né? Já está sempre na filantropia, sempre ajudando, sempre... Então, ali é um fator de proteção muito grande, né? Enfim, o esporte, precisa estruturar o adolescente para tirar ele da rua, né? Então, ele tem que participar de esporte, ele vai ter uma rede social ali de pessoas que falam a mesma língua que ele, que está buscando as mesmas coisas que ele está buscando. Além do diálogo, né? Que é muito importante, eu acredito que precisa estruturar. Então, por exemplo, a escola, se ela oferecesse, vamos dizer, a partir do café, o almoço, o café da tarde, e prendesse, né, deixasse o aluno o dia inteiro. Lógico que com essa parte, como você está falando, de fatores de proteção, como uma academia, a natação, a escolinha de futebol, enfim, exatamente. Não importa quais sejam as modalidades de esporte. São fatores que vão motivar o adolescente a gostar da escola. Ele vai gostar de estar dentro da escola, então, porque ele tem ali... Seria um outro fator de proteção que o governo poderia pensar. Sim. Não vamos só meio-dia, vamos, em vez de fazer tantas campanhas, implementar tantas coisas, vamos segurar todos os jovens na escola. Vamos melhorar
Quer dizer, melhoraria o ensino, como você falou, porque vai aprender a fazer com que ele goste. Sim. Porque tem muitos, a privação afetiva começa de berço. Quantos jovens que retornando para casa, quem que vai tomar conta? Exatamente. Papai e mamãe trabalham, ao passo que se fica num currículo de 8 horas fora de casa... E o papai e a mamãe muitas vezes trabalham bastante e não tem tempo para dar atenção Não, pro não filho, tem, é né? a privação O pai já afetiva. chega em casa, é difícil, né? Difícil. E é algo para precisa se pensar. É uma coisa a se pensar. Muito, muito bom. É esse o caminho, né? E você hoje faz mais ou menos alguma coisa que o Igor está dizendo, é o mesmo caminho. Vocês, assim, como irmãos, os filhos convivem juntos ou a diferença de idade? Uma diferença, eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, né? E tenho uma filha de 15 anos, né? Que diferença. Então a diferença é muito grande. A minha filha já é mais para a idade dos filhos do Igor. Agora o Pietro já é 1 aninho ainda. Para você, depois que você se livrou das drogas, o que é de melhor nisso tudo? A partir do momento que você falou, você fala para ti, estou liberto. Hoje eu estou assim, levo uma vida em liberdade. O que de melhor nessa vida livre, né, da escravidão, do uso, que você vê assim com maior satisfação, acorda e fala, graças a Deus, o que é que te chama mais atenção? Sem dúvida é a família, né? A minha família é a coisa mais importante que eu tenho. O maior patrimônio que eu tenho hoje é a minha família. Poder ser um pai para o meu filho, né? Poder ser um esposo para minha esposa. Isso para mim são coisas que não tem preço que pague, né? Hoje para mim. Então para mim a coisa mais preciosa que eu tenho hoje e que eu agradeço a Deus todos os dias por isso é por ter uma família hoje, né? E para você, Igor, não sente mais a compulsão nessa sua abstinência? O que você computa de mais valor para a sua vida? A família e a liberdade. Hoje eu não sou mais um escravo, né? A minha vida ela era fundamentada e ela era assim, tudo era em função da droga. Vamos viajar, mas quem vai buscar, quem vai levar? Vamos para uma festa, não, vamos usar antes. Tá na festa, vamos dar um perdido ali para usar. Acabou a festa, vamos usar. Eu era escravo. Então, assim, hoje, a liberdade que eu tenho, né, em acordar, respirar um ar puro, ver a minha família, lógico, a família é tudo, mas assim, a liberdade que eu tenho de não depender mais de uma substância e a ponto de achar que aquilo é minha vida, né? Como eu falei antes da internação. Então, assim, eu tenho liberdade para mim correr atrás do meu trabalho, dos meus sonhos, dos meus objetivos. Então, assim, eu sou muito feliz por ser livre hoje. Sem dúvida. A gente está finalizando o programa, qual o conselho que você daria para os jovens que estão entrando, conhecendo qualquer substância psicoativa? Conselho Você já básico. aproveita e fala para o nosso telespectador. Conselho básico, se afaste de droga. Não siga esse exemplo jamais. E para a família, eu falo assim para os pais, perde um tempinho, vai lá junto, lá acompanhar o filho fazer um esporte, em vez de estar em outros lugares, né, acompanhado, cercado de amigos, tira um tempinho para ficar lá acompanhando o filho, né? Isso é muito importante, dar atenção, chegar à tarde, conversar, saber o que está acontecendo, ter o diálogo, estruturar fatores de proteção para essa criança, porque isso vai refletir o futuro dele, né? Em todos os sentidos, como ser humano, como homem, em todos os sentidos. Então, a família é a base de tudo, né? Tá Sem certo. família... Obrigado, Murilo. E você também, um minutinho. Em rápidas palavras, que o jovem que não usa, né, ou que está querendo usar, ele não vai ser menos homem se ele não usar. Ele tem aquilo, não, mas meus amigos usam, eu tenho de usar. Não, foge disso. O caminho não é esse. Eu costumo falar que é bem louco ser careta. Hoje eu tenho uma vida assim limpa, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Conversem com seus pais, sejam amigos dos seus filhos, pais. Eu acho que o diálogo é fundamental. Então, assim, o recado é esse, né? É bem louco ser careta. Não entra nessa aí, não, que, meu amigo,
eu consegui voltar, meu irmão conseguiu voltar, por misericórdia de Deus, vamos colocar assim. Mas nem todos têm a mesma sorte, né, Cláudio? Tá certo. Vou agradecer tanto ao Igor como ao Murilo Greco. Parabéns. Tenho certeza que o telespectador gostou muito dessa trajetória, essa fundamentação dos fatores de proteção, desde quando deve-se perceber essa atenção, o diálogo. Parabéns. Gostei também bastante, viu, de você, assim, desse discurso de ambos. E dizer que o nosso programa também tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá apoio aos familiares codependentes e aos dependentes químicos. Também tem apoio da Igreja Batista Betel de Santo André, do grupo de voluntariado do canal Net Cidade, do nosso amigo Djalma Lorenzini, do Paisagismo Vivo de São Caetano, que toda semana nos manda esses adornos, e da nossa amiga Ângelas de Trajes da Rigor, da Rua Piauí 999, São Caetano. E agradecemos, assim, a sua presença, a forma de como vocês carinhosamente mandam os e-mails, fazendo elogio, até mesmo trazendo sugestões para o programa. Portanto, é um programa democrático que fala sobre todo tipo de compulsão. Nós convidamos você, telespectador, não importa de que cidade, de que estado, entre em contato conosco, mande seu representante, mande o seu especialista, porque nós gostaríamos muito de dividir com todos vocês sobre as compulsões. E vocês viram, nós aqui falamos sobre compulsão para jogos, compulsão para comer, compulsão para todo tipo de compulsão. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Quando estou em meio à guerra e em meu coração não há paz, sentimento de tristeza e dor querem me dominar e me fazer parar, mas olhando pro céu vejo a glória de Deus em meu favor. E percebo que eu não sou nada sem teu amor. Contagia-me, Senhor, muda o meu interior, transforma o que sou no teu querer, Senhor. Quando estou em meio à guerra e em meu coração não há paz, sentimento de tristeza e dor querem me